Será que aprendemos a lidar com as ilusões, miragens ou tudo não passou de um sonho? Essas e outras questões podem ser respondidas a partir do auge que acontece no dia 19 de setembro entre Sol e Netuno. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe com pessoas e amigos que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E esse é o vídeo que eu falo sobre o auge, né? Sobre a colheita. Então é muito importante a gente entender com quais energias a gente chegou até aqui. Então vou deixar o vídeo da quadratura entre Sol e Netuno para quem não assistiu entender um pouco mais e se preparar melhor. Como eu falei muito nos vídeos anteriores, tanto da quadratura quanto da conjunção, era muito importante a gente entender as nossas miragens, as nossas ilusões a respeito da nossa essência, de quem a gente realmente é. Porque agora, com o resultado, né, o que vem à tona é um risco muito grande da gente quebrar a cara, da gente se frustrar, da gente ter a diluição daquilo que estava em desenvolvimento se as energias anteriores não foram consideradas. Então, durante a conjunção, mostrou para a gente também que havia um envolvimento de Mercúrio, de Vênus e de Marte, né, afetando as comunicações, trocas, comércios, relacionamentos, parcerias, acordos e finanças, o campo da ação, a realização, a força guerreira interior. Então tudo isso agora vai trazer os resultados à tona. Ou seja, se a gente não aprendeu a lidar, se a gente não entendeu que o risco de se perder é muito grande, o preço a se pagar pode ser muito alto. Ainda que a gente esteja chegando ao auge, no momento da colheita, vale a pena lembrar que ainda dá tempo de fazer muita coisa. Mas para isso a gente precisa encarar essa questão toda do Netuno, que é muito intensa, das miragens, confusões sobre quem nós somos. E quanto mais a gente tentar negar isso, né? Porque às vezes o choque se torna tão intenso com o Sol passando em Virgem, a coisa fica tão clara, né? Chega a gritar na nossa cara daquilo que foi uma ilusão, que foi uma miragem muitas vezes, que a gente ainda não aprendeu a lidar com a energia de Netuno, que quebra a cara e fica dolorido. Aí a tendência da gente buscar fugas novamente, porque é um aspecto que tende a balançar de um lado para o outro. Ou seja, às vezes a gente está buscando a clareza, está buscando enxergar por que não deu certo, quando na verdade a gente se torna crítico demais. Essa crítica vem pesada internamente, então a gente se coloca ainda mais para baixo, já está frustrado, que se percebeu ele no papel de uma pessoa que foi enganada por si mesma, que foi levada, porque, como eu sempre falo aqui, não adianta falar que os planetas fazem, que as forças da astrologia fazem, porque não faz nada. Na verdade, é a gente que escolhe de acordo com o nosso nível de consciência. Então, se a gente não se atentou para isso desde o dia 15 de março até agora, dia 19 de setembro, né? Olha o tempo que passou, as oportunidades, tudo aquilo que a gente poderia ter desenvolvido legal, aproveitado uma sensibilidade, aproveitado a intuição, ter uma maior clareza sobre tudo isso e usar favoravelmente questões espirituais, amor incondicional, enfim, as dádivas de Netuno são enormes, são grandes, mas para isso a gente precisava passar por essas ilusões. Às vezes, como eu falei no vídeo da quadratura, até mesmo aquilo que a gente acreditava que era a gente, né? Era uma ilusão sobre a nossa essência. São forças, essa força de Netuno sobre o Sol, que fica, ora eu tenho clareza, ora eu estou confuso, ora eu enxergo, ora eu não vejo, ora eu embarco na miragem e ora eu estou vendo ali para onde eu deveria estar indo, usando isso favoravelmente. É difícil de lidar, não tem certo ou errado. O principal de tudo é a gente reconhecer, ter essa humildade interna de reconhecer. Olha, eu não estou lidando tão bem ainda, né? Eu preciso aprender. Me fala mais sobre esse tal Netuno aí, o que ele representa, para eu poder aprender mais. Por quê?
por mais que seja o resultado, a colheita, como eu coloco aqui, né, ou seja, os resultados, a gente começa a ter o resultado daquilo que foi plantado, ainda não é o fim do ciclo. Mas é muito importante que a gente não fuja do resultado, que a gente não embarque numa nova miragem, principalmente depois de ser defrontado com uma realidade completamente diferente. Então tudo vai depender da nossa escolha a partir de agora. Então esquece essa ideia de que eu deveria ter feito, eu não fiz, não aprendi, não sei o que, porque ainda dá tempo. O tempo é um pouco menor agora, porque a quadratura minguante vem no dia 17 de dezembro. Então a gente tem até lá para pegar o quê? Olhou esse resultado, não estava de acordo com aquilo que queria, com o que foi, né, o que foi pensado, ou embarcou nessa miragem, nessa ilusão, nessa viagem toda de Netuno. Não perca esse momento que é muito precioso, que te traz um choque de realidade, que traz pra gente um choque de realidade, faz a gente enxergar a coisa como ela é. Tá vendo? Era uma bobagem minha, uma miragem. Leva numa boa, né? Não fica, que dor, que não sei o quê, que não pôde, que eu fui uma idiota, que não embarca nessa coisa do sofrimento, que também é do Netuno, porque isso ainda vai fazer com que a gente desperdice o potencial restante do ciclo. O fechamento é só dia 17 de março de 2024. Então a gente tem até lá para pegar esses resultados, considerar tudo o que eu falei nos vídeos anteriores e aplicar favoravelmente. Eu também tinha falado durante o vídeo da quadratura que a gente precisava dar uma ancorada, né? Porque o meio do céu aparecia em Capricórnio. Então era meio que não tinha um aspecto a princípio com Saturno, mas uma tentativa de ancorar na realidade, da gente enxergar as coisas com um certo pragmatismo, com um certo ceticismo, por assim dizer, que seria favorável, porque se a gente estava acreditando, né, sentindo aquela ressonância, aquela sensação de que, nossa, ia dar tudo certo, mas né, tá acontecendo as coisas, eu nem sei bem como, tá tudo aqui na minha cabeça, tá tudo aqui num reino ilusório pairando sobre mim, e na realidade a coisa estava bem diferente, o que eu estava fazendo não condizia com os meus planos. O resultado vem para que a gente quebre a ilusão. Só que no momento que as ilusões são quebradas, a gente não reage bem. A gente tende a querer fugir, porque o sonho é muito mais gostoso do que o momento que a gente está acordado. Então a gente às vezes dá até aquela sensação de acordei, o sonho estava tão bom, quero voltar para aquele sonho. Então é mais ou menos isso. Porque às vezes a realidade, e tem situações e situações, cada um tem uma vida, não dá para falar de forma geral, e seria muito ruim fazer esse tipo de coisa, porque cada um sabe de si e dos momentos e da bagagem que carrega, de tudo aquilo que passou ou não, mas o principal é da gente tentar não se esconder disso, meio que, né, tem que tratar do ferimento, tratar dessa ferida aí, tratar dessa coisa que ficou exposta, porque vocês vão ver na mandala que há uma energia para isso, né, para cura, e esse é o potencial que vai ter daqui para frente. E vale lembrar também que o Senhor Netuno era aquele que vem com essa característica ilusória porque achou que poderia governar o reino de Saturno, né, nos mares e na terra. E essa prepotência dele foi tão grande que ele não pensou direito. Ele simplesmente, eu dou conta. Então tem aquela coisa do salto de fé, uma fé que é mais netuniana ainda, então ela é mais intensa, ela é mais forte do que a fé de Júpiter. Só depois ele percebeu que não dava conta, chama o irmão e transfere para ele o reino da Terra, porque ele tinha mais facilidade de lidar com o subjetivo, com o profundo, com o sensível, com o
desconhecido reino dos mares, porque a materialidade para ele era muito difícil de lidar. Então daí vem essa energia da dificuldade que ele tem de lidar com temas materiais e principalmente de querer fugir. Então vamos dar uma olhada na mandala para ver quais os outros potenciais estão desenhados ali, o que a gente precisa considerar. Então essa é a mandala do momento em que Sol e Netuno fazem aspecto de oposição, aspecto que marca o auge do ciclo entre os dois, acontecendo no dia 19 de setembro, às 8h17 do horário de Brasília, mapa traçado aqui para Contagem. Sol a 26 graus de Virgem e Netuno a 26 graus de Peixes, né? Netuno retrógrado, que vai ser importante também para essa leitura. E como eu falei, né, é o momento que a gente tem o auge ali, que o Sol faz a oposição, o aspecto tá aqui, né? A gente vê que eles formam a oposição exata, o que significa que é hora de encarar as ilusões. Ou melhor dizendo, o que vem à tona são os resultados das ilusões, ou será que a gente aprendeu a lidar com a energia enganosa de Netuno, mas que tende à transcendência, à espiritualidade, ao amor incondicional, a uma série de dádivas que a gente pode se beneficiar desde que a gente saiba. O choque vai ser muito forte, porque o Sol está passando em Virgem, um signo que é considerado mais cético, enquanto o Peixes, né, que é um signo mais amplo, né, dado ali a sua representação até mesmo dos oceanos, que são águas quase infinitas, né, que consomem tudo, que permeiam tudo. Agora o Sol em Virgem está olhando criticamente para isso. Por isso que eu avisei tanto no vídeo da quadratura e no vídeo da conjunção que a gente precisava ancorar na realidade, porque a chance que a gente tem agora, o risco de se frustrar, de quebrar a cara, de ver que embarcamos numa miragem muito grande. Só que ainda dá tempo, né? O auge, por mais que seja o momento ali que tudo vem à tona, que as coisas ficam mais claras, não quer dizer que acabou o ciclo entre os dois planetas, mas que o resultado precisa ser considerado de agora em diante. Então, além dessa energia que o Virgem traz de ceticismo, de precisar de uma organização até para lidar com essa coisa subjetiva, sensível, profunda, intensa do signo de Peixes, o Virgem pode se sentir até perdido ali, né? O Sol em Virgem. Então, às vezes, ele tenta lançar a luz, tenta lançar a clareza, fazer uma análise, fazer essa coisa toda que o signo de Virgem traz, de se apegar no material, no detalhe, numa tentativa ali de controle ou de busca de perfeição. Ele olha para o outro lado, né? Que o Netuno, o jogo da oposição é um jogo de gangorra, né? Então, o Sol, que às vezes está cético demais, oscila para o outro lado, numa tentativa até de compreensão do que tem, né? O que é isso que é tão imenso, tão profundo, tão intenso do outro lado que eu não estou sabendo lidar. Para que o resultado seja positivo em relação à nossa essência, em relação a quem a gente realmente é, em quem a gente sente que realmente é, sem ter corrido o risco de embarcar em furadas, né, em miragens sobre nós mesmos, de achar que a gente estava ali com todo o pique, tudo podendo, fazendo, acontecendo, quando na verdade a gente não estava enxergando a nossa limitação, a nossa realidade como ela realmente é. A gente embarcou nisso e se perdeu. Então, o que pode vir até a ser uma manifestação negativa, né? Porque, além de tudo, da frustração, dessa diluição do Netuno sobre os temas do Sol, ainda vem a crítica, né? Principalmente a autocrítica. Pô, não deveria ter acreditado. Pô, não deveria ter embarcado nisso. Nossa, que idiota, né? Por achar que estava tudo dando certo ali. Então vem essa voz mais pesada. Mas se a gente não trabalhou direito, né? Conforme o que eu tinha falado nos vídeos anteriores. Agora é o resultado, agora a gente precisa lidar com isso. Não tem como fugir. Aliás, a tendência à fuga é muito forte, né? Então, se fica duro demais, se o choque for grande demais, a sensação de quebrar a cara vai puxar para o outro lado e a gente embarcar nas miragens de novo, na fuga de novo. Então aí fica esse alerta ainda, né?
Por mais que doa, não fuja. Permaneça, encare, né, o resultado, porque não é o fim ainda. Então, é muito importante isso, não é o fim ainda. Mas se a gente já assustar e querer esconder, querer fugir, querer ir para Nárnia, para a terra da fantasia, porque lá tudo é lindo, maravilhoso, a gente voa em unicórnios, o resultado, quando o ciclo se fechar, aí sim a gente vai ter um saldo ali que vai ser difícil de lidar. Além disso, o que a gente tem? Um trígono com Urano a 22 graus no Sol, né? Então, o potencial de ruptura, de libertação, de transgressão, de rebeldia, de deixar essa essência fluir, deixar a nossa essência sair de toda essa armadilha enganadora que o Netuno pode ter lançado sobre nós. Mas é um trígono, é uma energia fluente e a gente precisa ativamente olhar para esse lado e usar favoravelmente. Usar de forma intencional até. Não, então eu quero me ver livre disso. Então eu tive um choque e agora eu falo, não quero mais isso. Como que eu vou lidar? Então a gente está falando de os signos de terra, então é só olhar para a realidade e se manter o mais próximo possível. Agora, se deslumbrar de novo, esse trígono aqui não ajuda. Até porque o Urano está retrógrado. Então, além disso, além de ser um trígono, a gente precisaria se esforçar ainda um pouco mais para viver essa libertação. Do outro lado, a gente também não tem vida fácil, né? Porque tem outro trígono com Plutão que também está retrógrado. Então, a gente tem dois lados, né? Se de um lado a gente tem a possibilidade da rebeldia, de ruptura, de mudanças, de imprevisibilidade, do outro lado a gente vai enxergar a coisa como ela com a profundidade, com a intensidade, com toda a carga que ela traz, mas vai ser exposto. Então a chance de limpeza, de transformação a partir dessa crise. Então eu quebro a cara e me revolto, eu quebro a cara ou eu busco uma fuga, ou eu quebro a cara e transformo, né? Eu purgo aquilo que eram as ilusões que eu coloquei sobre a minha essência e começo a enxergar quem eu realmente sou. Agora, isso também vem com um aspecto fluente, então também vai precisar se esforçar. Para que lado a gente vai nesse grande trígono que está desenhado aqui, né? A gente vê que Sol, Plutão um pouco mais afastado, mas ainda assim, para fechar aqui o ciclo. E com o Plutão ainda em sexto com o Netuno, e o Netuno que não vamos considerar o sexto aqui por conta do Urano, mas ficaria um aspecto bem forte entre eles. Vamos considerar então que há essa intensidade toda. Então, para onde a gente vai correr nesse momento em que o resultado vem à tona? O resultado pode causar rebeldia, o resultado pode causar necessidade de fuga, ou o resultado pode causar necessidade da gente encarar a coisa nua e crua. Para onde a gente vai? O ascendente caindo a 11 graus do signo de Escorpião com a Lua conjunta aqui. Então, a intensidade, a capacidade de transformação do signo que é regido pelo Plutão, mostrando ali a possibilidade de cura, se a gente incorporar essa energia do Escorpião. Então, a intensidade, a eletricidade, a passionalidade, enxergar com profundidade, sair do reflexo, do espelho d'água, olhar o que tem na profundeza, fazer as purgas, as transformações, as curas necessárias. É isso que esse ascendente com a Lua mostra pra gente. Ou seja, tudo que ficou evidente para esse Sol a partir do momento da oposição tem a possibilidade de cura, tem a possibilidade de transformar, mesmo que doa. Aliás, a dor aqui me parece ser difícil evitar, mas há uma cura possível, há um horizonte, né? Há uma luz que a gente pode seguir se a gente não evitar o lado mais doloroso. Dependendo da situação, é claro, né? Vai depender como que manifesta para cada um. Mas a possibilidade é essa, né? Da gente, mesmo que doa, mesmo que a frustração seja muito grande dentro daquilo que a gente acreditou que estava, né, desenvolvendo, e o resultado vem agora e choca, mas esse choque precisa ser trabalhado e a gente pode buscar a cura a partir desse choque. Isso vai ser muito positivo para o desenvolvimento, para a finalização do ciclo.
Porque lembrando mais uma vez, é o auge, as coisas se tornam mais evidentes, vem tudo à tona, os resultados, o que a gente colheu, né? A gente vai colher aquilo que a gente plantou, mas ainda não é o fim. Então tem muito chão pela frente até o dia 19 de dezembro, que é quando começa o fechamento desse ciclo. Ou seja, o que não foi feito precisa de uma agilidade maior agora nesse sentido. Vou lembrar mais uma vez, a tentação de fugir deve ser evitada a qualquer custo para que isso ainda assim seja revertido favoravelmente. E lá no meio do céu está o signo de Leão a 1 grau, né? A bússola, o destino, aquilo que a gente pode trazer para onde está apontando essa energia até a quadratura minguante, é que a gente possa incorporar as energias de Leão, a festividade, a animação, a empolgação, a coragem, a ousadia, mostrar o nosso brilho, mostrar daquilo que a gente é capaz. Ou seja, pega essa possível frustração, se manifestou essa frustração, não foge disso, olha bem para isso, entende o que está por trás, mergulha nisso e busca a cura a partir dali. E lá na vida pública, na profissão, na carreira, chama atenção, né? Mostre que há uma coragem, uma garra muito maior de sair disso, de vencer isso e de desenvolver positivamente. Não só em relação àquilo que a gente realmente é, lá no nosso centro, no nosso núcleo, na parte mais interior, mas também da nossa consciência, porque o Sol representa a consciência. O Sol representa aquilo que a gente está irradiando para o mundo. E o Sol rege Leão, né? Então esse brilho e tudo isso pode ajudar favoravelmente, mas a gente precisa considerar todos esses pontos da mandala e, lembrando mais uma vez, a importância de não tentar fugir. Tudo isso que eu vejo nessa mandala. Vamos aproveitar os potenciais deste auge, né? Os resultados, vamos pegar os resultados, a colheita entre Sol e Netuno e transformar isso positivamente segundo os potenciais todos que a gente tem desenhado aqui. Ficou bem claro na mandala que a gente tem o potencial de ruptura, de rebeldia, de ser mais livre e também de fazer as limpezas, as purgas necessárias, buscando cura, buscando a Lua simbolizou isso, né, da gente buscar a cura para essa frustração, para essa desilusão que pode acontecer quando a bolha, né, estoura diante dos nossos olhos, aquela bolha de vidro, a redoma de vidro explode e a gente se vê de frente com o mundo como ele é. Então ainda assim a gente tem o potencial de curar, mas para isso a gente vai precisar se esforçar mais porque são trígonos. Então a tendência ali é que a gente fique frustrado e acomodado, a gente não buscar essa cura, da gente não buscar realizar esse potencial e desenvolver a consciência sobre nós e desenvolver como a gente enxerga o Netuno, que era algo que eu chamei a atenção até no vídeo da agenda, porque a gente precisa aprender a lidar com as ilusões, com as miragens, com as frustrações, com as desilusões. E quanto mais rápido a gente faturar, lembrando sempre, dependendo de cada situação, porque a manifestação disso, eu como astrólogo não tenho como afirmar como vai ser, mas cada um vai vivenciar de uma certa forma, e isso é a riqueza do trabalho. Mas principalmente ali a gente não pode deixar que isso nos leve para uma tentativa de fuga, para uma tentativa de outras ilusões, ou que a gente fique do mesmo jeito. Então, se quebrou ali a ilusão e a gente agora está vendo a coisa como a gente não via antes, é aproveitar, é usar isso favoravelmente. E nada de, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não sei, estou perdido, é uma ilusão, uma confusão, não consigo nem enxergar direito. A gente precisa ir além disso, porque senão o ciclo vai se fechar e a oportunidade que a gente tem a gente vai desperdiçar a oportunidade que a gente tem. E aí vocês podem perguntar, mas e daí? Tem outros aspectos com o Netuno, vai ter todo ano. Sim, mas o Netuno está prestes a finalizar a passagem dele em Peixes, que traz essa maior maleabilidade, assim, porque é o signo que ele rege.
e ele vai entrar em Áries, e em 2026 ele faz aspecto com Saturno. Então o nível do jogo vai subir, né? A dificuldade vai aumentar se a gente não aproveitar essas oportunidades que a gente tem até 2025, né, de ciclos de Sol ali, Sol e Netuno ainda em Peixes, que faz a gente ter uma sensibilidade maior, da gente enxergar as coisas com outros olhos, da gente aproveitar de outra forma. Porque quando entrar em Áries, a história muda muito. Principalmente por conta da conjunção com Saturno, que eu já falei, tem um vídeo aqui no canal falando sobre 2026 e os desafios que esperam a gente a partir dali. Então é aproveitar isso e usar favoravelmente e não querer se isolar, querer se fechar, querer se alienar dessa realidade que a vida está tentando mostrar. E o principal de tudo, né, é aprender a lidar com os sonhos, porque às vezes eu falo muito de realidade, então fica parecendo que tem sempre que estar com o pé no chão o tempo todo, e isso não é verdade. Isso não existe, né? Isso é impossível até. Pouquíssimas pessoas vão lidar bem ali com o fato de estar o tempo todo só enxergando o real, não precisar de uma pequena fuga, né? Não importa qual seja, aqui não tem juízo de valores, cada um sabe de si, mas precisar de uma pequena fuga para lidar com a realidade que tem. Mas o principal dessa ideia dos sonhos que motivam a gente, que criam coisas positivas na nossa mente, na imaginação, no reino fantástico, que pode sim ser benéfico se a gente souber trabalhar. Para isso a gente só não pode perder o contato com a realidade. Eu posso sonhar o quanto que eu quiser, mas principalmente lembrar que nós estamos no plano da materialidade, no mundo denso, e para isso, para que os sonhos sejam realizados, para que a gente alcance as coisas, é preciso sim atitude, é preciso sim fazer as coisas, e à medida que eu vou alinhando esse sonho com o ponto em que eu estou e o caminho, né, a jornada ali que eu preciso fazer, eu vou melhorando a capacidade de realização e diminuindo muito os riscos de se perder no caminho. Não é que não vai acontecer, gente, nada é 100%, mas eu vou diminuindo os riscos dessas ilusões, dessas miragens que podem enganar e causar frustração. E como eu sempre lembro, eu sei lidar com frustração, então para mim pouco importa, eu posso deslumbrar o quanto que eu quiser, achar que o mundo é um mar de rosas, porque quando vier o choque, eu não quebro, né? Não é como o mito de Ícaro, que voou alto demais, perto do sol, derreteu as asas e ele caiu. Então, às vezes é preciso lembrar disso, só que se lida bem com a frustração, se frustração não causa grandes incômodos, pouco importa. Você pode se deslumbrar o quanto que você quiser e até aproveitar todas as dádivas fantásticas que o Netuno tem pra gente. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais desses potenciais, dessas energias todas, de acordo com o seu mapa natal, pode me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.